Bom, pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Tiago Veronese e estou aqui hoje para resolver com vocês a prova da UEL, prova que foi realizada no dia 29 de outubro. Eu estou aqui às 11 horas resolvendo com vocês. A prova foi liberada às 9. Analisei um pouquinho a prova, conversei um pouco com os alunos e fiz uma análise até na nossa página, conteúdos de história no Insta, sobre o que eu achei da prova, e vou agora resolver as questões com vocês para que nós tenhamos um gabarito nosso. Vamos ver se vai bater com o gabarito oficial provisório que a universidade forneceu. Estamos ainda no prazo de recursos, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 31 de outubro. Então, qualquer coisa que você não concorde, qualquer coisa que você ache que está talvez fora daquilo que você imagina, nós ainda estamos em prazo de recurso e você pode fazer valer o seu direito de vestibulando. Então vamos lá. Primeiro nós tivemos 9 questões de arte. Então esse vídeo ele vai ficar um pouquinho extenso, tá? Mas claro, se você prestou o vestibular e você está interessado em saber como foram as questões, fica ligado em nosso vídeo, porque assim a gente consegue discutir todos os exercícios, certo? O primeiro então traz uma obra do Michelangelo, a criação de Adão, certo? Lá no teto da Capela Sistina em Roma. Então, claramente, quando nós temos uma obra como essa, o que nós podemos esperar é algo a respeito do Renascimento. E vamos analisar o que essa questão nos traz. E ela diz: com base na imagem e nos conhecimentos sobre Idade Média e Renascimento, assinale a alternativa correta. Então, vai além do que aquilo que nós havíamos concluído ao direcionarmos o nosso olhar para a imagem, porque ele cobra também sobre a Idade Média. O que diz a alternativa A? Um dos traços do Renascimento diz respeito a aspectos como a sobriedade de tons e a falta de ilusão de tridimensionalidade. Já vamos excluir de imediato a alternativa A, porque está falando que no Renascimento nós não temos a ilusão da tridimensionalidade, não tem com isso perspectiva, profundidade, e nós sabemos que está errada, porque esses são um dos grandes elementos das obras renascentistas. B. No Renascimento, a ênfase das obras de arte recai sobre a dimensão religiosa, em detrimento dos seres humanos, que são abordados de forma periférica, em continuidade à relação entre o divino e o humano na arte medieval. Quando nós estudamos Renascimento, nós sempre falamos para os alunos o seguinte: olha, o Renascimento em nenhum momento ele é um movimento que desconsidera a religião. Mas, ao mesmo tempo, é um movimento onde nós temos o antropocentrismo, o humanismo, individualismo, o foco sobre o ser humano, o foco não deixa de lado essa questão humana e, claro, valendo-se sim de uma esfera religiosa que ainda continua permanente. Então, quando diz que há um detrimento dos seres humanos, também nós temos uma alternativa errada. C. Embora os motivos religiosos tenham permanecido no Renascimento, como nós falamos, há um maior realismo na representação quando comparada àquela produzida na Idade Média. Ela parece estar correta, porque realmente, se você comparar as obras pictóricas do gótico e do românico, e você compara com o que está acontecendo no Renascimento, nós temos claramente um maior realismo. Então ela parece estar correta. Vamos segurar ela? D. Ao destacar artistas coetâneos como Giotto e Michelangelo, a arte emergente no Renascimento é decorrente de uma sociedade laica, cuja autoridade religiosa perdeu legitimidade. Não. Então, a gente precisa analisar, como eu falei para vocês, não é uma sociedade laica, é uma sociedade que passa a se valer cada vez mais do aspecto humanista, do aspecto individualista, do aspecto antropocentrista, e a autoridade religiosa ela ainda continua existindo, continua com força, inclusive. O que muda são as questões artísticas e científicas e culturais envolvidas nesse período e nesse processo.
E, além da própria visualidade, é possível destacar que a arte renascentista sai das igrejas e de outras instituições religiosas, como é o caso emblemático de A Criação de Adão. Gente, tá falando aqui, ó, Capela Sistina, Roma. Se você não sabia nada sobre a história dessa obra, é só você ler a legenda dela. Então, completamente errado. Então, sobra pra gente, obviamente, a C. Eu acredito que o gabarito oficial tenha dado a C também, depois a gente confere, tá? 2. Com base na leitura da imagem e considerando um dos fragmentos da pintura renascentista de Michelangelo, conhecido como A Criação de Adão, e suas releituras, relacione as imagens a seguir com as suas características. Então, nós temos 4 imagens. Nós temos 4 releituras, certo? Essa é aquela questão clássica da UEL, onde nós precisamos relacionar as obras às proposições. Bom, nós temos a obra tradicional, que nós já analisamos. Nós temos uma com uma estética bem surrealista, inclusive. Nós temos outra onde há uma releitura colocando inclusive personalidades mulheres negras. E nós temos outra que, por mais que nós tenhamos às vezes dificuldade de analisar quem é este, aqui fica claro que trata-se do Batman e aqui provavelmente é o Super-Homem, certo? Ou seja, ícones da cultura pop, da cultura cinematográfica, da cultura dos quadrinhos e etc. Vamos analisar o que a gente pode associar? Então diz o seguinte, vamos ver esse 1 para ver o que a gente acha aqui, tá bom? Perspectiva, luz e sombra na busca por corpos em suas formas perfeitas, apresentando um alto grau de fidelidade à natureza na representação dos ideais sobre o humano e o divino. Poxa, é exatamente o que nós temos na obra do Michelangelo, não é? Então vamos lá, eu sei que a 1 é A. Então, eu já vou riscar de imediato a D e a E, certo? Eu falei para vocês que nós temos uma obra que é uma releitura com personalidades negras. Vamos analisar isso, a gente acha, nas questões? Olha o que diz a C. As nuances entre o claro e o escuro evidenciam o volume das figuras de mulheres negras que representam um desafio ao sentido da origem da criação. Ressignificado por meio de uma contranarrativa. Eu tenho a 2 e eu tenho aqui a C. Então, olha aqui, 2C. Pessoal, essa é uma estratégia que vocês podem usar para responder as questões rapidamente. Se eu sei que a 1 descreve perfeitamente o que está aqui, ó, que a A descreve perfeitamente o que está na 1. Então, eu já elimino a D e a E. E se eu sei que aqui, em relação a 2, eu tenho uma descrição perfeita na C, eu já consigo eliminar a A e a B. Sobra para a gente a C. A gente nem precisa ler as outras, mas vamos ler as outras para ver se a gente não encontra nenhum erro passível de recurso. O que fala em relação a 3? Vamos lá, vamos analisar, porque ele diz aqui que a 3 é a D. O impulso da imaginação e a livre expressão conduzem o movimento do olhar sobre a ideia, reordenando os elementos e os sentidos para a percepção de uma realidade paralela. É aqui um dos aspectos, inclusive, da obra surrealista que nós estamos diante, certo? E aí diz que a 4 é a B. O espaço e o volume diferem da proposição pictórica a partir de ícones da cultura popular, aquilo que a gente falou. E o tema da origem é revisitado dentro do âmbito da tridimensionalidade. Fechado, certo? Corretinha C também. Depois a gente vê se o gabarito nosso ele bateu, tá bom? Então resolvemos a 1 e a 2. A 3 não tem arte. A 4 não tem arte. A 5 tem. Olha lá. É uma fotografia, é uma composição pictórica fotográfica, né? Com base na imagem e nos conhecimentos sobre mundo contemporâneo e teoria da história, então uma questão de arte e de história, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir, tá bom? Então aqui nós precisamos determinar o verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. E o que diz? No século XIX, a fotografia foi concebida como parte de um ideal de modernidade e fruto das revoluções industriais.
visto que a imagem é obtida por meio de processos físicos e químicos. Correto, não é verdade? Corretíssimo. Século XIX, fotografia como ideal de modernidade, fruto das revoluções, como um meio obtido por meios físicos e químicos. Corretíssima. Então, sabemos que a aqui está verdadeira, então eu já excluo a E e já excluo a D, certo? Vamos ver o que fala essa nossa querida proposição 2. Na imagem, é possível perceber como o fotógrafo se inscreve na fotografia como agente. Exatamente, olha o fotógrafo. Em contraponto ao discurso realista, segundo o qual a foto corresponderia ao real sem a mediação do artista. Exatamente, não é verdade? Muitos, inclusive durante muitos períodos da história da arte, colocam essa correspondência em relação ao real sendo uma concepção naturalista. Aquilo está sendo retratado é próximo da realidade. Não tem nada a ver com a mediação do artista naquela paisagem. Ele está apenas retratando aquilo que ele está vendo. Então, correto, não é? Então, eu já vou excluir a C de imediato, porque eu sei que a 1 está certo e a 2 está certo. Agora, o nosso desafio é saber se a 3 ela está certa ou errada, porque essa aqui a gente já sabe que é F. Ó. Olha o que diz nessa. A fotografia foi considerada produto da modernidade a partir de sua criação no século XIX, considerando que era constituída a partir de uma peça única e original, distanciando-se do princípio de reprodutividade técnica. Errado. Dizendo que a fotografia ela não pode ser reproduzida, dizendo que a fotografia ela parte de uma ideia de uma peça única e original? Não. Bom, vamos lá. No século XIX e XX, houve um distanciamento progressivo e definitivo entre a fotografia e as produções propriamente artísticas. Exemplos disso seriam instalações de autores contemporâneos que, em geral, optaram apenas pela linguagem pictórica para a expressão artística. Não, na verdade, acontece uma aproximação, inclusive utilizando-se da colagem, utilizando-se de reinterpretações de obras, utilizando da fotografia como um meio, como material. Então a gente sabe que ela está errada, e se eu sei que essa está errada, então a única alternativa que pode estar certa para mim é a B, certo? Depois a gente vai ver se bate o nosso gabarito, correto? Bom, temos uma questão 6. Essa questão 6, ela é muito mais da filosofia do que da arte, certo? Inclusive, depois a gente pode voltar nela se a gente quiser, porque ela trabalha muito mais a concepção do Walter Benjamin, correto? E aí pega questões da própria filosofia. E aqui, gente, eu vou ser sincero com vocês, dá até um pouco de receio quando nós vamos resolver aquelas matérias que nós não dominamos. Então, eu estou com medo até de resolver essa questão e falar algo que não condiz com o que está sendo retratado aqui e com o que o gabarito trouxe, certo? Então, vamos deixar essa questão para a gente comentar depois, porque é importante para a gente não cometer o risco de errar, certo? Então, tem arte aqui, mas tem muito mais filosofia devido a essa questão do Walter Benjamin, correto? Então, vamos lá, pessoal. Vamos procurar mais uma que seja especificadamente de arte. Vamos procurar, vamos descer toda a prova, passando por ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde nós vamos chegar? Onde tem arte de novo. Chegamos à questão 26. Então, chegamos à questão 26. Vamos ver o que fala a questão 26. Na prática do autorretrato, há uma fusão entre quem cria e o que é criado. Na pintura de Johannes Gump, este jogo é apresentado a partir de um ponto de vista que deixa aparente parte do espaço de criação e a dupla condição do artista, criador e criatura. Com base na obra Autorretrato e nos conhecimentos sobre pintura e história da arte, assinar a alternativa correta. O tratamento de luz e sombra na obra, tem luz e sombra na obra, além de gerar dramaticidade, evidencia os planos pictóricos. Sim, parece que está certa, né? Vamos segurar ela? Ao evidenciar o processo pictórico, o artista elabora uma crítica ao sistema das artes vigentes em seu tempo.
Gente, é um autorretrato utilizando-se de composições pictóricas do claro e do escuro, algo inclusive muito associado ao próprio barroco. Não tem nada aqui em relação à crítica, gente. C. A iluminação presente no autorretrato de Gump é própria das pinturas realizadas ao ar livre. Não, muito pelo contrário. Isso aqui nós estamos falando de uma luminosidade artificial. Mas quando eu estudo impressionismo, que é clássico em relação à pintura ao ar livre, tem Degas. E Degas fazia utilização também dessa questão da luz artificial, sim, mas não é uma característica, gente. Não é própria de pintura ao ar livre. Pintura ao ar livre nós temos talvez um dos primeiros movimentos de grande importância no Ocidente seja o impressionismo. E aí nós temos uma valorização da luz natural, incidentes sobre os objetos, paisagens e etc. Então, aqui nós estamos falando de uma luminosidade artificial. O artista assume a planaridade da superfície ao organizar o campo pictórico de modo sintético. A gente não dá nem para entender o que eles estão falando, né? Algo plano, algo sem perspectiva, algo sintético, sem ilusão de profundidade? Não, está totalmente errado. As formas irregulares e a transversalidade estruturam o esquema compositivo da obra. Não, eu tenho apenas um autorretrato e aqui o que eu tenho de característica é luz e sombra, gerando esse efeito de dramaticidade. Aqui dramaticidade não é tristeza, tá? É esse efeito de luz e sombra e etc. Então, para a gente, nessa questão 26, o gabarito ele é A. Depois a gente confere, tá? Vamos ver qual mais que nós temos aqui. Opa! Apareceu! 30. Analise as afirmativas a seguir ou as imagens a seguir. Mão gravada na caverna de chover. Estudamos isso em nossas aulas. Aqui nós temos um autorretrato iluminando a letra R. Aqui nós temos um Sofonisba Anguissola. Autorretrato segurando um medalhão. Vincent van Gogh, temos René Magritte e temos Scott Hutchinson. A arte é também um meio de registro e manifestação humana e ao longo do tempo apresenta a temática do autorretrato. Olha o autorretrato caindo bastante, hein? Desenvolvido em vários movimentos e períodos da história da arte. Com base na temática autorretrato, nas imagens e na história da arte, considere as afirmativas a seguir. Então vamos lá, vamos ver o que essa questão, qual é o número dessa questão? O que essa questão 30 nos reserva? Diz o seguinte: na arte moderna, os autorretratos mostram mais expressão, cor e movimento, rompendo com a figuração linear. Então, olha o que diz. Na arte moderna, os autorretratos mostram mais expressão com cor e movimento, rompendo com a figuração linear. Seria isso mais experimentações? Se ele está querendo dizer isso? Sim, então está correto. Então, se eu sei que nessa 30 eu tenho A1 como certa, eu já excluo de imediato isto, e vamos analisar as outras. O autorretrato contemporâneo gera uma interpretação inovadora, estranhamento e despersonificação, uma releitura de sua imagem utilizando-se da tecnologia. Sim, experimentação, tecnologia, tudo isso associado. Então a 2 está certo. Então eu já excluo a B. Então agora eu vou precisar saber se a 3 está certo ou se está errado. O Renascimento traz a ideia de individualidade e a perfeição pictórica na representação, buscando os valores da arte clássica por meio de uma pintura mais real. Pô, falamos sobre o Renascimento lá em cima, tá corretinho isso daqui. Então, pra gente, matamos. D. Vamos ver o que fala 4. O autorretrato medieval apresenta maturidade técnica, as bordas da figura são nítidas, apresentando valores como realismo na perspectiva. Com certeza não, gente. Isso aqui está muito associado, muito mais à questão do Renascimento. Então, realmente, aqui, aqui e aqui. Com um detalhe, eu vou até colocar um detalhamento aqui em outra cor, tá? Essa questão aqui provavelmente vai ser discutida, essa alternativa, por conta do modo em que está escrito, tá? Então, talvez nós tenhamos algum recurso, não creio que a UEL vai mudar, mas na minha visão é a D que está certa nessa 30. Depois a gente confere o nosso gabarito com o que a gente fez aqui, tá bom? Bom,
Aí nós temos Hannah Arendt. Aí nós temos democracia. Depois eu gravo um vídeo resolvendo as de história, tá? Para não ficar um vídeo muito longo aqui. Beleza? Bom, 37. Achamos mais uma de arte. Analise as imagens a seguir. Cartaz, teatro de ópera. E essa sempre cai, né? Sempre cai essa pintura. A ópera e a pintura Judite e Holofernes, ou Holofernes, são obras que pertencem ao período barroco. Olha o barroco de novo. Ópera é um gênero artístico teatral que combina música e canto, e a pintura é uma modalidade da linguagem visual, com certeza. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o período barroco, assinale a alternativa que apresenta corretamente as características desse período do movimento artístico. Vamos ver o que a gente acha aqui? Constância, valorização da simetria. Já está errado. Já está errado. E aqui nós temos dualismo, contradição, extravagância, assimetria, detalhes. Então está tudo errado aqui. Valorização do ser humano e da natureza com influências medievais. Não está certo nesse contexto. Não está totalmente equivocado, mas não está certo. Até porque tem uma questão religiosa muito forte no barroco, né? Harmonia e beleza estética, simplicidade associada ao barroco? Claro que não. Então exclui. ênfase na pureza, simplicidade, de novo, exclui de uma vez. Fácil, né? Dramaticidade, dualismo, contradição, predomínio da emoção sobre a razão. Fácil demais essa 37. E depois a gente confere e vê se nós conseguimos acertar, hein? Segundo o gabarito provisório. Analise, a 40 agora, hein? Analise as imagens a seguir. Aqui é uma obra de 62, de Janeiro da Mota e Silva, Moça na Janela. O de Cavalcante tem uma obra, né? Moça na Janela também, com um gato. Denilson Baniva, Curumim, Guardador de Memórias, de 2018, bem recente, certo? Então, mocinha na janela e um menino brincando. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre arte moderna e contemporânea brasileira, considere as afirmativas a seguir. Tendo em vista os gêneros pictóricos, as duas obras podem ser consideradas naturezas mortas? Claro que não, gente. Natureza morta é muito diferente disso que nós estamos analisando. Então, eu já excluo que tem um. Aqui tem um, já era. Aqui tem um, já era. Aqui tem um, já era. Então, sobra para a gente agora ver se nós já sabemos que a 4 está certa. A prática pictórica atravessa toda a história da arte, sendo um meio importante da atualidade, sim. A pintura de Djanira e Baniwa guardam semelhanças formais, porém discutem questões distintas. Sim, então nós sabemos que essa aqui está certa. Agora o que vai definir é isso. Djanira e Baniwa estruturam os planos pictóricos a partir dos mesmos princípios compositivos. A minha grande pergunta é: o que está querendo ser dito quando o examinador fala os mesmos princípios compositivos? O que ele está querendo dizer com isso nessa questão número 40? Que princípios compositivos seriam isso? Como está muito abstrato o que ele está querendo dizer com isso, eu não acho que isso aqui vai estar certo. Então eu vou na C e depois a gente confere se está certo, se está errado, e que nós vamos analisar mesmo, e se não tiver certo a gente corrige depois, não tem nenhum problema. Mas eu acredito que, devido à forma que está escrita, aquilo ali está errado, tá bom? Até porque a gente não sabe o que ele está querendo dizer. Princípios compositivos, quais princípios compositivos são esses, meu Deus? Vamos ver se tem mais arte? Vamos ver onde que tem mais arte aqui. Isso aqui é história. Não tem mais arte? E aí não tem mais arte. Então, as que nós tivemos com arte, eu anotei aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. 7 questões. Vamos conferir? Vamos voltar lá em cima? Vamos voltar lá em cima? Vamos voltar. Então, nós temos
Vamos ver, o nosso gabarito foi C. O gabarito provisório deu C também. 2, vamos ver, o nosso gabarito foi C. O gabarito provisório deu C também. Vamos ver, então, foram 2 até agora, hein? Vamos ver, nós temos a questão 5. Nosso gabarito foi B. E eles deram B também. 3 questões. Vamos ver essa 6, gente. Essa 6... eu estou aqui ao lado, eu vou falar para vocês qual foi o gabarito e depois vocês verificam com o professor de sociologia de vocês se está certa, porque o pano de fundo é arte, mas há toda uma filosofia sobre Walter Benjamin e eu, para não cometer erro, eu não vou me arriscar naquela área onde eu não domino. E é por isso que eu acho importante nós sermos sempre honestos nessas questões. Depois, se quiserem discutir com o professor de filosofia, fiquem totalmente à vontade em relação a isso, tá bom? Mas essa 6, ela tem arte, né? Então a gente pode considerar 3 questões, 4 questões até agora. 4 questões, vamos ver qual mais que tem arte aqui. O vídeo está ficando longo sim, mas você tem que ter paciência, porque você fez uma prova que você demorou 5 horas para correção, você não vai aguentar meia horinha? Coloque em 2.0 o vídeo, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tivemos até agora 4 questões. E tem arte. Opa! Esquecemos uma aqui, ó, a 22. Vamos corrigir a 22, gente. O projeto artístico Parque suscitou reflexão sobre o meio ambiente, além do desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral dos indivíduos nos parques das cidades por meio da tecnologia, das redes sociais e da realidade aumentada. O projeto visa tornar os parques urbanos e nacionais mais inteligentes ao promover integração com os seus usuários. Para tanto, foram instalados cyberobjetos de sinalização de rua vinculando o software parque com a imagem de QR Code que leva o usuário a conhecer o endereço de Wicknopark com o uso do celular. Olha que legal! Contém ainda uma lixeira conectada à rede social, cuja função é verificar a educação ambiental dos usuários e permitir a sua avaliação e visualização por meio de uma câmera nela instalada. Outro cyberobjeto é um banco-balança que verifica a saúde dos atletas e envia informação para a rede social e os celulares, colaborando assim com dados relevantes relativos à saúde dos usuários do parque da cidade. Com base no texto e nos conhecimentos sobre arte contemporânea, história da arte e arte e tecnologia, assinale a alternativa correta. Então, olha aqui nossa questão 22, vamos ver o que ela fala. A representação se dá por meio de trocas. Assim, o advento das redes sociais passa a ser base para a produção artística atual. Ou seja, a produção artística atual tem as redes sociais como base. Não é todas. Então, generalização não está certo. Os meios tradicionalmente utilizados nas artes, como a pintura e a escultura, foram superados. Exclui. Nós já vimos que não, inclusive comentamos em outras questões. As questões ligadas à preservação do meio ambiente é que conferem o caráter artístico do projeto. Não, gente, é muito mais do que isso, do que a questão da preservação do meio ambiente. As tecnologias faziam parte do campo das artes, evidenciado em diferentes temas das relações humanas com o mundo. Correto, linda. Ao incorporar os cyberobjetos, o Projeto Parque propõe uma crítica ao uso das redes de comunicação. Pelo amor de Deus, isso é a base do projeto. Aqui deu D, vamos ver. D, será que o gabarito aqui está D também? D também, ó. Então até agora temos 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar no final 9, eu acho. 5. Vamos lá. 5, depois a outra, qual é que tem arte? É a 26. A 26 aqui o gabarito deu A, o nosso também deu A. Aí depois, acho que é a 30, né, que tem arte. A 30, o gabarito deles até agora deu D, o nosso também deu D, mas lembra que eu falei para vocês que essa aqui é discutível, certo? É discutível, a não ser que eles vão fazer se daqui não tiver certo, vão ter que anular a questão, porque não tem uma que só diz aqui 2 é a 1, né? Não tem uma que diz aqui 2 e 3 só estão certas, então vão ter que anular. Mas vamos aguardar. Depois, qual era a outra? Era a 37, né? A 37, o gabarito aqui deu E. Vamos ver se o nosso deu E. O nosso deu E também. E a 40C. Então, vamos ver quantas questões tinha a arte, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões com arte de 60 questões. É muita coisa, galera.
Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mesmo para a gente bater papo, para a gente discutir, para a gente corrigir, tá bom? Desculpa qualquer coisa, certo? A gente está aqui na função de querer ajudar vocês. Lembrando que nós estávamos com um curso de arte aberto. Com certeza os alunos que fizeram o curso conseguiram mandar bem na prova. E se você não fez o curso, se você não atingiu aquela nota que você esperava, fica de olho porque novidades virão, certo? Grande abraço.